Olá, concurseiro, tudo bem? Falta um mês para a prova da PrEP e eu achei que era um excelente momento para retomar o canal, não é isso? Então, eu estou trazendo uma proposta aqui que é a seguinte: já que nós temos 4 semanas até a prova, então eu vou soltar 4 vídeos, né, nessas 4 semanas que nos restam, explicando como funciona a prova de português e a prova de redação, né? Como a prova de português é dividida em três grandes pilares, que é interpretação, gramática e literatura, vou fazer um vídeo sobre cada um deles. E ao final eu vou fazer um vídeo sobre a prova de redação, não é? No vídeo eu vou explicar como esses assuntos aparecem na prova e vou trazer algumas dicas para a gente. Tudo bem? Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver como é que funciona a prova de interpretação, ok? Vem comigo. Vamos? Então, agora a gente vai ver como é que o edital aborda esse conteúdo de interpretação da nossa prova. O que o edital traz para a gente é o seguinte, ali no item A, leitura, interpretação e análise de textos, né? Aí eu tenho leitura, interpretação e análise dos significados presentes num texto e relacionamento desses com o universo em que o texto foi produzido. Se você pegar os editais mais antigos, né, ali de 2016 para trás, vocês vão ver que isso vai aparecer dessa mesma forma. Mas nas provas de 2016 para trás, não caía a interpretação como cai hoje. A gente tinha provas que sequer tinham texto, né? Poderia aparecer alguma coisa ali em literatura? Até poderia, mas em geral não havia nada de interpretação, né? Inclusive, se a gente pegar algumas provas mais antigas, lá para 2006, 2005, é prova em que a gente encontra até um texto, mas nenhuma questão de interpretação. Então, antes de 2017, no caso, né, até 2016, interpretação era um conteúdo que não era muito presente na SpaceX. A partir de 2017, passou a ser um conteúdo muito presente e eu imagino que venha para ficar, né? Então, a gente teve ali, a partir de 2017, passou a ter um texto no início da prova e, no mínimo, 4 questões de interpretação. Ok? Agora vamos dar uma olhada como é que a banca aborda essas questões de interpretação. Vamos lá? Em primeiro lugar, é bom a gente ter em mente que gênero textual, que tipo textual costuma aparecer na nossa prova. Em geral, a gente vê textos ali que têm características mais dissertativas, características mais argumentativas. A gente não encontra, por exemplo, textos literários, como aparecem em algumas outras provas, como Escola Naval, às vezes AFA, né? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos textos, né? Só para a gente dar uma passada de olho, né? E aí a gente vai perceber que, que não há textos literários, beleza? Então, por exemplo, crônica já vai ser algo improvável de aparecer, trechos de romance, coisas desse tipo assim. Em geral, o que vai aparecer são textos dissertativos ou textos argumentativos, que significa que, para você resolver questões que envolvam esse texto, vocês vão ter que ficar atento a algumas coisas, né? Porque textos desse tipo costumam trazer porcentagens, né? Às vezes eles vão trazer citações, e aí é bom a gente ficar atento a todas essas estratégias, né? Podem fazer comparações, né? Perguntas retóricas. Então, é sempre bom a gente ficar atento, né? Sobretudo ali também no caso da citação, né? Do testemunho de autoridade, porque aí você tem que ter atenção no que é fala do autor e do que é citação, né? Para a gente fazer essa diferença. Então, é válido sempre a gente ficar focando nesses elementos, ok? Outro ponto importante é que você consiga fazer a diferença entre interpretação e compreensão textual. Interpretar é atribuir significado, é você ler, entender e atribuir algum valor àquilo que está sendo lido, ok? Por exemplo, se a gente pegar essa questão ali, ó, repare que ele vai falar, a partir do que se depreende da leitura, essa festa significa. Então, você vai ter que ler o texto, você vai ter que pegar o seu significado ali, o que é que você compreende por festa e responder a essa questão. Mas, em algumas outras provas, a gente já tem questões que são de compreensão textual, são questões mais fáceis. Compreender é você pegar aquelas informações que são superficiais no texto. Então, você só precisa coletar informações. Essa daqui, por exemplo, ó, o editorial da edição é de 10 de junho, assinado e tal, foi publicado pelo. Isso aqui é informação de compreensão. Essas questões de compreensão são mais tranquilas, porque você só precisa ir ali na superfície do texto.
né? Deixa eu ver, tem mais aqui. Essa de cá, a fundamentação que desencadeia todo o debate proposto, isso aí você só vai coletar a informação que está ali no texto, beleza? Já as questões que envolvem, de alguma forma, a interpretação, elas são mais complexas. Você vai ter que atribuir valor, né? Você vai ter que, de fato, compreender ali o que está falando, você vai usar o seu conhecimento de mundo. Então, é bom a gente ficar atento nessa diferença, né? Nas questões que vão pedir que você, por exemplo, faça uma inferência, ou seja, você faça uma dedução, e nas questões que apenas vão pedir que você colete informações, né? Então, por exemplo, uma coisa que vale a pena você dar uma olhada são naquelas palavrinhas que nós vamos chamar de pressuposto, beleza? O que é que são pressupostos? São palavras ali que dizem uma coisa na superfície, mas escondem outras coisas. E a gente tem exemplos básicos aqui. Se eu falo assim, por exemplo, eu não vou mais a São Paulo, a gente vai entender com esse mais aí que eu ia a São Paulo com frequência ou que eu tinha uma viagem marcada para São Paulo, né? Então, para fazer questões de interpretação, você tem que ficar atento àquilo que não foi dito, mas que pode ser percebido, ok? Já nas questões de compreensão, você apenas vai coletar informações. Eles primam pelas questões de interpretação, mas aparecem algumas de compreensão também, ok? Outra questão que é importante é você ficar atento a algumas palavras que podem aparecer no texto de uma forma e nas questões de outra. Por exemplo, repare que às vezes você pega um texto e aí o autor faz uma comparação. Aí o autor faz uma comparação de igualdade. Na questão aparece uma comparação de superioridade, ou vice-versa, né? Então, por exemplo, nessa questão aqui, lá no texto, ele vai falar que a indústria de alimento divide a culpa. Aí você vem aqui para a alternativa e ele fala que ela é a principal culpada. Percebe a diferença? Não é uma diferença muito sutil, mas às vezes a gente está ali nervoso na prova e acaba se passando. Nesse caso aqui, ele traz, ó, claro que os canudos são apenas parte. Aí, quando você vai aqui para a alternativa B, ele fala, os canudos caracterizam a maior parte. Então, fiquem atentos a essas situações. O texto ali, o texto coloca de uma forma e a prova faz leves alterações. Então, se o texto diz que é um pouco, a prova diz que é muito. Se o texto diz que é na média, a prova diz que é pouco, ok? Então, é bom a gente ficar atento, porque às vezes são diferenças sutis e às vezes são diferenças mais graves. E ali naquele contexto de prova pode gerar um nervosismo e a gente acabar se passando, ok? Outra coisa para a gente ficar atento ainda nessa questão das palavras é como a prova pode abordar uma mesma situação. Por exemplo, nessa parte aqui, ó, ele vai falar aproximadamente 2/3 da população. Essa letra D aqui, ela é verdadeira, né? Você fizer essa questão, você vai ver que ela é verdadeira. Só que no texto não tem 2/3. No texto tem 70%. E aí você vai ver, ele está falando aproximadamente 2/3, então 70% ali, né? 2/3 dá o quê? Uns 66%. Então, você fazendo essa conversão aí, você vê que isso é verdade. Então, fique atento, porque pode acontecer isso. No texto aparece a informação falando em 50%, na prova aparece metade, né? Então, fique atento também a essa troca de palavras que eles podem usar para que você precise fazer algum raciocínio, que não fique tão simples assim, ok? Além dessa questão aí das porcentagens, outra coisa para a gente ficar atento é que quando a prova traz dados, né, quando ela traz números, às vezes eles costumam desviar ali a que se refere cada número, né? Então, se ele dá um exemplo ali de algo que acontece em um país e depois ele cita um outro país, às vezes a prova pega o número de um país e atribui aos dois, ou inverte, né? Um número que era de um país, ele inverte e vai atribuir a outro. Então, ficar atento também a essas questões estatísticas que aparecem nas provas de vez em quando. E para a gente finalizar nessa questão aí da parte de interpretação da prova, é importante também a gente ficar atento à questão da sinonímia. Às vezes, a prova faz questões de que tipo? Ela pega um trecho, destaca uma palavra daquele trecho, pede que você veja uma palavra que caiba naquele contexto e mantenha o significado, ou peça que você simplesmente identifique o significado daquela palavra. Por exemplo, aqui eu tenho essa questão 3. Eu tenho aqui também a questão 3, né, da prova de 2020. E o que é interessante para a gente pegar, que a gente tem que ter cuidado, sobretudo aqui com essa questão de 2017,
É porque você vai verificar que, tirando a que correta, né, as outras quatro alternativas, elas cabem dentro desse contexto, ok? Se você pega ali o que o autor está falando, elas cabem. O que a gente tem que ter atenção é o seguinte: essas quatro palavras cabem, mas só uma mantém o mesmo significado, não é isso? Então você pode falar ali que era uma errada cultura, uma desprezível cultura, uma forte cultura, mas mudaria o significado de sinistro. Essas palavras fariam sentido dentro desse texto, mas não o sentido que o autor atribuiu. Então a gente tem que ficar atento, porque a prova vai fazer isso quando eles tiverem essas questões de sinonímia. Eles vão te dar palavras que vão caber dentro daquele contexto, mas você tem que lembrar que não é só caber, é manter o mesmo significado, ok? Então, gente, para fechar aqui, fazer aquele resumão da nossa prova de interpretação, você vai ter que se lembrar do quê? O texto vai ser dissertativo ou dissertativo argumentativo. Então, fique atento às estratégias argumentativas que podem aparecer ao longo do texto, ok? Você vai ter questões de interpretação e de compreensão. Nas de interpretação, você vai ter que atribuir valor, você vai ter que ficar atento àquilo que não foi dito. Na de compreensão, você vai apenas coletar informações superficiais. Essas não são tão comuns assim. Além disso, você vai ter que ficar atento a algumas palavras, né? Se o texto traz uma comparação, você tem que ver se aquela comparação é igual à comparação que está na alternativa. Se o texto traz que algo é parte, você vai ter que ver se ali na alternativa está falando que é parte, e aí se é maior parte, se é menor parte, né? Se houver dados se referindo a países, verifique quais países representam cada um dos dados, ok? E, para finalizar, nas questões que envolvem sinonímia, você de fato tem que procurar sinônimos. Então, não basta que você substitua uma palavra para ver se ela cabe naquele contexto. Você tem que substituir a palavra e ela tem que ter o mesmo sentido daquela que houve, que foi colocada no enunciado, ok? Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo dessa série. No próximo vídeo, nós vamos comentar a prova de gramática, vamos ver quais são os assuntos que mais caem, como é que esses assuntos caem, algumas dicas para resolver, e depois vamos ver como é a prova de literatura. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, dê essa força. O canal vai voltar e vamos voltar com força. Valeu? Tamo junto.